Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos animam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos dezenas, centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes e também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, encarnamos como homem ou como mulher, de acordo com a nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está ao nosso alcance, desde que arranquemos do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. E para nos auxiliar hoje, nada melhor do que uma passagem evangélica para nos encher de ânimo e de coragem. E é da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Vou repetir. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. É de entendimento difícil, né? Muitas vezes nós precisamos de uma chave para poder decifrar aquilo que Paulo nos coloca e também os evangelistas. Então, o que significa isso? Significa que quantas vezes nós nos agitamos, as famílias, os agrupamentos ou as coletividades, para que a tormenta não lhes alcance o ambiente comum. Quantas vezes a criatura contempla o céu em súplica para que a dor não a visite, ascenda ou para que a adversidade fuja no encalço de outros rumos. Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. Porque este é um planeta de provas e expiação. Ainda não é o mundo regenerado, ainda não é o mundo feliz. Então, muitas vezes nós nos sentimos, não raro, vencidos e abandonados, não é assim? Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providência salvadora do todo compassivo de Deus. Por quê? A dor, a dificuldade nos visitam a partir do momento em que nós desrespeitamos as leis que regem o universo. E são as 10 leis morais. Eu vou lembrar elas para a gente. É bom a gente relembrar para ter elas na nossa mente. Primeiro, a lei da adoração. Nela, nós compreendemos a existência de Deus e o louvamos e o saudamos. Temos a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, e o resumo que é a lei de justiça, amor e caridade. Você vai me perguntar, mas Feijão, como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou compreender as leis morais? É fácil, mas também é difícil. É fácil porque elas estão gravadas na nossa consciência. E é difícil porque a gente sempre teima em desrespeitar essas leis em função de quê? Do nosso egoísmo e também do nosso orgulho. Então, quantas vezes nós já não choramos? E quando vem a dificuldade, a dor, nossa grande amiga e companheira,
nas esferas superiores, os espíritos se alegram, desde que consigamos compreender o seu significado para que façamos a nossa evolução. A dor, quando vem, ela sempre tem algo para dizer para nós. Então, por exemplo, nós somos jardineiros espirituais. Nós temos que conhecer o tempo de plantar e o tempo de colher e o tempo também de fazer a limpeza necessária no nosso coração. Por isso que diariamente eu convoco a você que me acompanha a arrancar do seu coração a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, precisamos saber o que está plantado lá, que são vícios e defeitos, e precisamos saber que temos que arrancá-los e plantar neles coisas positivas. Por exemplo, o que temos que arrancar de nós? Orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, ódio, intolerância. Tudo isso nós temos um pouquinho. Mas nós também já temos um pouco de qualidade e virtudes. Por exemplo, sobriedade, já não bebemos até cair. Resignação, ainda falta bastante. Resignação significa aceitar as dores e as dificuldades que fazem parte do processo de crescimento. Temos a piedade e a generosidade. A generosidade significa que nós temos que nos dispor a ajudar as pessoas. Lembram da história que Jesus apresentou aos discípulos no templo do óbolo da viúva? Pois é. Um fariseu, um homem rico, doou dezenas, centenas de moedas. Naquela época não tinha papel dinheiro, eram só moedas. E as moedas desceram pelo jarro, fazendo barulho. Oh, que homem mais caridoso, todo mundo pensou, né? E aí vem a pobre de uma viúva. Bota uma moedinha só, nem barulho faz, desce reto. Ninguém prestou atenção naquilo que ela fez. Mas Jesus, que compreendia, que conhecia os seres humanos, disse aos apóstolos que, aos olhos de Deus e da espiritualidade amiga, aquela moedinha daquela mulher valia muito mais do que as dezenas de moedas do homem rico. Por quê? Porque ele deu do que sobrava. E ela retirou aquela moeda do seu sustento, não iria comprar pão na manhã seguinte, mas fez a sua oferta a Deus. Então, é importante a gente compreender isso. E a generosidade nos faz nos aproximar de Deus e nos aproximar dos anjos. Mas ainda temos outras virtudes. Por exemplo, o companheirismo, com nossos colegas de trabalho, o tal do perdão, que é tão difícil da gente dar e é tão fácil da gente pedir, não é assim? Pois é. Por exemplo, a paciência. Nos dias de hoje, todos nós estamos muito impacientes. Então, são virtudes que nós temos que aprender, e se não aprendermos nesta encarnação, provavelmente, na outra encarnação, estaremos numa situação ainda mais difícil. Por quê? Porque nós temos nas nossas consciências as leis morais. Nós sabemos o que devemos fazer. A gente não faz de vadio. Pense nisso e até o próximo Reflexão Matinal. Um beijo no coração e até lá, então.